Então, meus irmãos, vamos ouvir a prece que a Rosalva vai fazer para nós. Tá bom, Rosalva? Tudo bem. Agradecemos, Jesus, por esse encontro com amigos queridos que nós escolhemos pelo ideal e pelo coração. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade. Agradecendo pela leitura do Evangelho e que tudo que estiver ao nosso alcance nós possamos fazer na tentativa de ser o homem de bem. Aquele que coloca o Evangelho acima de todas as suas expectativas, aquele que pensa no próximo, aquele que busca estudar a doutrina, aquele que perdoa o seu amigo, perdoa o seu inimigo. Enfim, Jesus, nós estamos aqui tentando ser homens de bem. Nos auxilia nessa caminhada, Jesus. Nos ampara, porque essas oportunidades estão cada vez mais raras de reencarnar junto com pessoas queridas, junto com pessoas que não nos querem bem. E essas pessoas que nos fazem nos esforçar para mostrar a eles que nós estamos tentando ser melhor a cada dia. Nos auxilia, Jesus, nos ampare, nos dê uma noite de paz e que nós possamos assimilar os ensinamentos dessa noite. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Vamos continuar, não é? Nós paramos nesse slide, né, meus irmãos? Estamos falando, então, sobre a mente, o psiquismo, e o quanto a fé é frágil, né? Nos leva a desistir dos nossos objetivos. E, normalmente, a nossa fé, ela fica vacilante quando nós não conseguimos acertar o alvo que escolhemos, quando nós erramos o alvo, quando não conseguimos alcançar o nosso objetivo, apesar dele ser nobre, não conseguimos. Então, nós ficamos parados nas chamadas etapas intermediárias, que são essas etapas. As etapas intermediárias são aquelas, vamos dizer assim, aquelas fases de um processo em que nós não conseguimos avançar. A gente às vezes fala assim, está travado, né? Não consigo seguir em frente, nada está dando certo, está dando tudo errado, nada está saindo como planejado. E aí nós podemos ficar presos numa etapa intermediária. Essa etapa intermediária, ela sempre vai aparecer. Nós podemos ficar pouco tempo numa etapa intermediária, ficar mais tempo, porque quando nós fazemos um planejamento, é muito difícil que consigamos prever cada detalhe, mesmo a encarnação. Fazemos um planejamento reencarnatório, não é? Mas temos as linhas gerais da reencarnação. E é muito comum, inclusive, que venhamos a ficar presos em alguma etapa, parados, estacionados. Às vezes, por uma encarnação inteira. Podemos ficar estacionados numa etapa intermediária e a nossa fé se tornar vacilante, se cristalizar,
e perdermos, entre aspas, né? Porque ninguém perde a fé, porque a fé é um dom de Deus. Todos nós trazemos a fé gravada, né, como uma ferramenta de evolução. Não é possível perder a fé de uma forma absoluta, mas ela pode ficar em desuso por nós. Muito bem, então estamos aí presos numa etapa intermediária, certo? Aí nós precisamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível também, não é? Para meditar, no mínimo, meditar. Meditar no seguinte, fazer essa pergunta: o que eu posso melhorar em cada detalhe que eu não pensei? Quando nós nos percebemos presos numa etapa intermediária, primeira coisa que nós temos que pensar: onde que está a falha do processo, não é? Então, para isso, nós temos que estar sempre avaliando e acompanhando o processo que tem a ver com o nosso objetivo. Se nós fizemos um planejamento, queremos alguma coisa, periodicamente nós temos que estar avaliando, periodicamente. Mas, às vezes, acontece algo, um imprevisto repentino, e aí nós temos que parar mesmo para fazer isso. Essa avaliação, esse acompanhamento. Então, a primeira providência é estabelecermos uma distância focal do problema. Porque se nós ficarmos ali no olho do furacão, se nós ficarmos em desespero, né? Sem esperança, ficarmos arrancando os cabelos, né? Isso não vai resolver nada e nós vamos ficar presos do mesmo jeito naquela etapa. Então, uma providência é fazer um distanciamento focal. O que é distância focal? Se eu pegar, por exemplo, isso aqui é uma Bíblia, né? Tá vendo minha Bíblia linda, cor-de-rosa? Cor-de-rosa. Então, as letras são pequenas. Se eu fizer assim, ó, eu não vou ler. Eu preciso de distância focal, não é? Eu estou com óculos aqui, dessa distância eu já leio com óculos. Sem óculos, sem chance. Eu tenho que botar lá, tem nem mão para ler, né? Distância focal é isso, você tem que estabelecer, ficar longe daquilo que é o teu objetivo, para que você possa ler o que é que está acontecendo, né? Então, às vezes, a pessoa tem que sair mesmo do ambiente onde ela está, às vezes ela tem que mudar de casa, às vezes ela tem que mudar de cidade, às vezes ela tem que mudar a vida dela por algum tempo para que ela possa reavaliar, porque naquele ambiente ela não vai conseguir fazer uma avaliação correta e nem fazer um acompanhamento adequado. A depender, lógico, de qual foi o processo que estava em andamento, né, e que não deu certo, não é? Então, existem questões que exigem uma distância mesmo grande, né? Aí, qual seria o problema, né? A pessoa vem, todas as vezes que alguém vem nos trazer alguma dificuldade, a gente tem que prestar atenção, onde que está mesmo ali, qual era o objetivo que ela tinha, né? Às vezes a pessoa casa, não é?
Ninguém casa para separar, não é? Às vezes a pessoa casa, e aí ela faz um monte de planos. Melhor exemplo é o do casamento mesmo, né? E aí começam a acontecer coisas. Então, dizem, né, os espíritos que os casamentos, na sua grande maioria na Terra, são casamentos de provas ou de expiações, né? Mas a grande maioria não é de expiação, a grande maioria é de prova, né? Às vezes vem uma expiação, mas qual é a prova e qual é a expiação que é aceitável dentro de um casamento, né? Por exemplo, quando você fala de um casamento onde ocorre violência doméstica, agressão física, isso daí não está na prova de ninguém, né? Não adianta falar, não, mas eu casei, agora eu tenho que passar por isso. Não, não é essa a prova. É aquela violência moral, pessoa que não respeita o outro, não é? Não, não é isso. A prova num casamento, o que é a prova, né? São os problemas financeiros, o revés financeiro, doença que não, né, casou, o cônjuge estava tudo bem, ninguém sabia que existia aquela doença superveniente, vamos dizer assim, porque se a doença já existia, a pessoa sabia, nem é prova, ela já sabe o que ela vai enfrentar. Mas, então, é filho que vem com problema. Essas são as provas de um casamento. A expiação no casamento é quando ocorre, às vezes, a desencarnação precoce de filho, um revés financeiro muito grande, em que ocorre uma modificação brutal né, da vida. É isso que se pensa quando se fala em provas. A maioria dos casamentos, eles enfrentam provas dessa maneira, né? Então, diante de cada prova, então você vai avaliar. Não, nós não tínhamos pensado, quando nós nos casamos, nós planejamos isso, fulano tinha um emprego, estava tudo certo, agora perdeu o emprego, como é que vai fazer? Então, faz uma distância focal, avalia a situação, toma uma decisão, né, para recolocar as coisas, dar uma estabilidade, né, restabilizar as coisas, tá certo? Essa distância, nós temos que fazer um exercício, às vezes. Às vezes, parar tudo mesmo, sentar e colocar no papel, no lápis. Então, distância focal. Às vezes, a pessoa, né, o drama é tão grande que às vezes, há tantos casais que, às vezes, eles dão um tempo. Já ouviram falar? Vamos dar um tempo. Esse dar um tempo é estabelecer uma distância focal do problema para ver se conseguem resolver aquelas questões que não eram previstas, nem para a mulher, nem para o marido, comportamentos que não existiam antes do casamento, que depois veio a existir, né? Aquela história, né? Às vezes você casa com um, leva outro, mas enfim. Então, essa distância focal significa isso, gente. Seja qual for o problema, estabelecer, né, um espaço e um tempo para poder fazer essa avaliação e esse acompanhamento. Vai depender de qual é o problema, né, e o tanto que tem que ser essa distância, não é? Às vezes, a união de duas pessoas tem que ser adiada mesmo, né? Tem que dar uma distância focal muito grande, porque sabe-se lá, né? O que está acontecendo ali naquela relação. Então, às vezes ocorre mesmo, né? Uma ruptura.
ainda que seja nessa existência. Mas eu estou dando exemplo do casamento, mas pode ser qualquer outro tipo de projeto que se tenha, não é? Então, independentemente de qual seja o projeto, temos que nos munir de paciência. Olha aí a paciência, né? A paciência significa capacidade de resistir, é isso que significa. Uma capacidade que a pessoa tem de resistir ao embate, a pancada que ela levou. Então, essa paciência, ela tem um tamanho. Como é que se fala? Paciência tem limite? Tem. Por que tem limite? Porque cada um tem uma capacidade de resistir. Quanto maior a capacidade de resistência, melhor, né? Mais tempo nós vamos conseguir esperar naquela etapa para ver se consegue resolver, não é? Mas é capacidade de resistência. Isso que significa paciência. Isso aí. É uma conquista da alma, né? É algo que nós vamos aprendendo e ampliando através de pequenas vitórias no dia, né? Então, às vezes, uma grosseria que a gente recebe de alguém e nós conseguimos resistir ao impulso de reagir de uma forma grosseira, né? Então, às vezes, numa fila, estamos numa fila de um banco, vem alguém, fura a fila. Qual é a nossa capacidade de resistir a uma pessoa que veio e furou a fila, sem que nós venhamos a ser grosseiros? Tem gente que é pavio curto, né, que chama. Mas, nessas experiências diárias pequenas, nós temos que aproveitar essas experiências para ampliar a nossa capacidade de resistência, porque na hora grave vai nos valer. Se nós não aproveitamos as experiências de cada dia para aumentar a nossa resistência moral, que é isso que é a paciência, né? Para fazermos esse exercício de ganhar fibra moral, ganhar resistência, se nós não aproveitamos essas coisas que são perfeitamente passíveis de serem suportadas, né? Nós vamos perdendo. Quando chega a hora grave, nós não temos recursos. Não temos recursos. Por quê? Porque nós estamos gastando com quimeras os nossos recursos morais. E vamos viciando também, viciando num patamar negativo o nosso comportamento. E o nosso psiquismo vai ficando viciado também. Então, se, por exemplo, estamos na fila do banco, estou dando esse exemplo porque é uma coisa comum que acontece, né? Na Caixa Econômica, na lotérica, seja onde for. Ou vamos, enfim, qualquer coisa. E vem aquela sensação, toda sensação desagradável ou agradável, né? Sensação é desagradável ou é agradável. Positiva é agradável, negativa é desagradável. Toda sensação, se nós dermos vazão a ela vai se amplificar, porque no nosso estudo da mediunidade nós estamos vendo isso, né? Isso tudo cursa com o nosso sistema mediúnico. Então, se nós
pegamos aquela sensação desagradável e conseguimos conter numa caixinha, e ainda por cima, além de conter, nós começamos a rir, ou pensar numa coisa engraçada, conversar com outra pessoa, modificar aquela vibração, o que vai acontecer com aquela sensação interna? Quando nós conseguimos modificar essa sensação para melhor, tirar ela do negativo para o positivo, significa que nós depuramos uma sensação e estamos nos capacitando para suportar, né? Para resistir às intempéries. Porque hoje foi na fila do banco. Agora, se a gente está ali, uma coisa perfeitamente passível de ser suportada, de você resistir, você não aguenta, né? Sai correndo atrás, grita, enfim, se aborrece por qualquer coisa. Quando chega um problema maior, você não tem resistência moral. Por quê? Da mesma maneira que aquela sensação desagradável você transformou-la numa sensação saudável, ela fica fazendo parte do seu psiquismo. Se você repetir todos os dias, chegou em casa, foi fazer um arroz, o arroz queimou. Eu me lembro que uma vez, os meus filhos eram pequeninos, aqui a minha casa hoje, ela é grande, ela era pequena ainda, e tinha o meu quintal era na frente, né, um jardim imenso na frente, era um quintal, e eu tinha um varal de roupa, não tinha máquina de lavar roupa nem nada, e, enfim, o varal estava cheio de roupa, que eu tinha lavado. E aí, quando eu coloquei a última peça de roupa, o varal quebrou, caiu tudo no chão. Aí eu fiquei olhando para aquele varal, a roupa no chão. Aí eu sentei e eu comecei a dar risada. Eu comecei a rir da situação. E eu tinha uma secretária doméstica, né? Aí ela falou, dona Márcia, esperava tudo da senhora, menos que a senhora fosse rir. E eu falei, filha, estou com uma vontade imensa de chorar. Daqui a pouco eu estou rindo para não chorar. Rir para não chorar. Essa é a melhor saída. Rir para não chorar. Porque daí você começa a rir. Aí ela começou a rir comigo, nós começamos a rir. E eu só lembro disso. Eu não lembro como que nós resolvemos o problema. Eu só lembro que... Então, o que ficou, né? Ficou o riso, ficou a brincadeira, ficou isso, né? Porque o que ia adiantar? Não ia adiantar nada, não é? E assim é tudo que nos acontece. É tudo que nos acontece. Então, essa paciência, capacidade de resistência, nós desenvolvemos no dia a dia. Não adianta, na hora que chega um problema imenso, você agora, eu preciso ter paciência, dá-me paciência, Senhor. Não, você não vai conseguir. Se você não cuidou disso, né? Ali, queimou o arroz, fazer o quê, né? Vamos tirar a parte de cima, deixa a parte de baixo, tal, tomara que ninguém perceba, e assim vai. Então, são essas coisas, não é algo assim miraculoso, é ter paciência, não é ficar orando em cima do evangelho, fazendo meditação, isso não dá paciência. O que dá paciência é a rotina, dia a dia, não é? São essas coisas. Muito bem, então, paciência, tá, gente? Quem não tem paciência, e nenhum de nós tem suficiente, nunca é suficiente, porque sempre vai aparecer um problema imenso, né? Que muitas vezes a gente não tem aquela fibra, mas se a gente tem uma certa resistência, com certeza dá tempo dos espíritos virem e colocar um caos, né? Mas se a gente não tem resistência nenhuma, não dá nem tempo de chamar o anjo da guarda, né? Então, isso tem que ficar bem claro, negócio de paciência
é desenvolvido no dia a dia, naquelas... Tem dia que você levanta e as coisas começam... Não está dando legal, então você já sabe, pronto. Hoje é dia que eu vou tirar para, né, rir para não chorar. Aí a obediência. Obediência e resignação. Está no Evangelho, né? Tem um texto sobre obediência e sobre resignação, não é? Vocês lembram desse texto? Obediência, o que é obedecer? O que é ser resignado? Ó, vocês podem dar exemplos também, tá bom, gente? Sobre paciência, deixa eu falar de uma pessoa aqui, não vou dizer quem é. Eu estava com ela numa Kombi, a gente estava vindo de um lugar, e aí alguém atravessou na frente, eu não lembro o que a pessoa fez. Aí o motorista saiu com mais de 1.000 atrás da pessoa, que nem um louco, sabe? Graças a Deus que a outra pessoa desapareceu, assim, né? Mas então você veja, pode acontecer uma tragédia. Então, o que era essa pessoa? Alguém que estava com o seu, vamos dizer assim, o copo estava cheio, qualquer gotinha derrama, né? Qualquer gotinha já derrama. Então, a obediência, ela é o consentimento da nossa razão, ou seja, da nossa mente racional. Está lá no Evangelho. Obediência é o consentimento da razão, a mente racional. O que é a mente racional? Então, supondo que você tem um chefe, ele te dá uma ordem, quer que você faça X tal coisa, e você vê que aquilo não faz muito sentido. Você tenta até, vamos dizer assim, argumentar que aquilo não faz sentido. Ele diz assim, olha, quero que tu faz esse arroz e tu vai colocar 5 colheres de sal no arroz. Aí você fala, mas 5 colheres vai ficar salgado. Mas, chefe, vai ficar salgado. Aí ele volta e fala, 5 colheres de sal no arroz e te olha. Aí você vai fazer o quê? Tu já falou, já deu sua opinião. Ele deve saber por que ele quer o arroz salgado. Ele tem lá seu motivo, porque ele tem uma visão sistêmica do processo, teoricamente, né? Às vezes ele é um maluco mesmo. Mas aí também não é teu problema. Então, a obediência é o consentimento da razão, é quando você fala, bom, nessa situação de subalternidade, o chefe está mandando, ele que tem a caneta na mão, ele pode me demitir a hora que ele quiser. O que eu vou fazer? Eu vou obedecer, gente. Vou obedecer, porque aí você vai criar confusão? Você vai obedecer. As leis, às vezes tem uma lei, né, mandando você pagar X% de imposto. Está na lei. Aquilo não é justo, mas nós temos que obedecer. Porque senão vai ser pior, nós vamos pagar multa, não sei o quê. Então, a nossa razão diz, olha, isso aqui tem que ser feito. Tem coisa que a razão diz, não, isso você não vai fazer. Porque essa ordem vai colocar em risco os seus objetivos nobres. Então, a obediência, ela tem um limite. Qual é o limite da obediência, né? Então, nós temos que saber quem nós somos. Há coisas que você obedece, não vai gerar dano. Há coisas que não. Consentimento da razão, nós temos que avaliar se aquilo, né, pode ser feito daquela maneira que está sendo, né, exigido. Então, botar a mente para funcionar, porque a nossa mente, ela tem essa capacidade de fazer avaliações. Muitas vezes, nós temos que dar uma distância focal até antes de obedecer, né? Veja, nós estamos avaliando, né,
a nossa etapa intermediária. Nós estamos aqui parados nela, vendo qual é a nossa capacidade de resistência, quanto tempo nós vamos aguentar parado nessa etapa. Lembra da pandemia? Nem todos resistiram. Nem todos. Alguns morreram, outros desenvolveram doenças psíquicas, né? Então, a obediência, ela está relacionada com a nossa razão, com a nossa capacidade de avaliarmos, fazermos conexões. A resignação. A resignação, está no Evangelho, dizendo que a resignação, ela é o consentimento do coração. Então, às vezes, nós estamos diante de uma situação, nós temos razão, né? Nós fizemos tudo certinho. Você olha, aí você fala, bom, isso que aconteceu, ninguém poderia prever, ninguém poderia imaginar, né? Então, eu vou aceitar isso. Chama-se resignação. A pessoa se resigna. É quando o nosso psiquismo aí já não é a razão, não é a mente racional, é a mente emocional, vamos colocar assim, né? Lembrando que eu sempre gosto de usar mente sensorial, mas para que possamos nos entender, a nossa mente racional é ali que está a resignação. Enquanto a obediência está na mente racional, a resignação está na mente emocional, né? Então, resignar. Às vezes, vamos voltar lá para o casamento. A pessoa casou, né? Tal, aí aparece uma doença que, claro que não estava previsto, uma doença grave. E aí, não é? O que a pessoa faz? Tem cônjuge que rompe o casamento diante da doença do outro, às vezes um acidente, a pessoa fica, né, comprometida gravemente. Não é uma questão moral nem nada, mas quantos que não conseguem levar à frente? Não tem resignação suficiente para isso. Então, a resignação, ela, ela é sempre fruto de grande fibra moral e também de termos clareza de o que nós vamos fazer nesse mundo, até onde nós podemos ir. Essa resignação não é você se humilhar indevidamente, né? Indebitamente, como se diz, né? É o coração que está consentindo ali. Você tem um direito a alguma coisa, você abre mão desse direito, por exemplo. Né? Você tem um nível de aceitação grande. Tudo isso são conquistas que nós vamos acumulando na nossa rotina, no dia a dia. Eu levantei hoje de manhã e eu queria ir para a academia, mas não deu certo. Aí, vou me resignar. Por quê? Porque vem uma sensação junto. Se veio uma sensação, aí é resignação mesmo. A resignação, ela tem a ver com isso, né? Com a sensação. Então, não vai dar, não vai. Né? Me resignei. Um exemplo que eu estou dando. Não é? Resignação é isso. E aí, cada vez que nós vamos conseguindo superar aquela sensação desagradável e transformar ela em algo bom. Não vai dar para ir na academia, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa. Então, o que eu vou fazer? X coisa. Aí vai
faz outra coisa, mas faz com alegria. Então, você ganhou fibra, ganhou pontinho. Pode ter certeza que você ganhou pontinho no seu psiquismo. Você está se curando das antigas dores da alma. Se curando. Então, é provável que permaneçamos em alguma etapa intermediária até que tenhamos aprendido tudo o que aquela posição tem para nos ensinar. Às vezes a gente fica preso, às vezes nós ficamos. Às vezes uma etapa intermediária, gente, é uma encarnação inteira. Acredita? Às vezes é uma encarnação inteirinha. Inteirinha, é uma etapa intermediária. Porque a gente olha para a encarnação e nós pensamos tantas coisas a respeito. E às vezes ela é só uma etapa em que nós estamos ali, não é? Naquela circunstância, aprendendo algo. Aprendendo algo. Quer ver um exemplo? A pessoa renasce com uma deficiência grave. E então, ela, aparentemente, a mente dela está desalinhada. O cérebro tem lesões cerebrais, por exemplo. Mas a alma dela, que está presa ali naquela etapa, ela está aprendendo algo, ela está fazendo um trabalho interno que ela não fez em outra vida. Um exemplo, a pessoa passa uma encarnação muito envolvida com trabalho, né? É uma pessoa que vive para o trabalho, vive para ganhar dinheiro. Então, as relações dela... então, é uma pessoa que ela não desenvolve paciência, não desenvolve obediência, não desenvolve resignação, não desenvolve nada disso. Não consegue fazer distância focal de nada. Ela simplesmente, para ela, só existe aquilo. Ela quer ganhar dinheiro, ela consegue, porque ela está totalmente voltada para isso, mas tudo que foi previsto, o objetivo nobre da encarnação dela não foi alcançado, não alcançou. E aí, numa outra encarnação, ela repete o mesmo comportamento. Então, ela precisa fazer um trabalho interno, que ela não consegue fazer, porque ela está tão condicionada, então pode acontecer dela vir com alguma deficiência mental, às vezes, simplesmente para poder fazer um trabalho interno. Às vezes nós falamos, a pessoa tem esse problema mental, tem uma deficiência, qualquer que seja, porque ela fez uma coisa horrível. Não, às vezes não é isso, necessariamente. Necessariamente não é isso. Certo? Então, nós ficamos presos ali até que tenhamos aprendido. Porque às vezes nós temos um objetivo, que é um objetivo nobre e tal, mas para que ele seja alcançado, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de resistência, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de obedecer, de se subordinar às situações, aumentar a nossa resignação, porque quando nós estivermos desempenhando aquilo que nós queríamos, nós vamos precisar muito disso. Então, às vezes, alguma coisa não dá certo, não funciona, porque nós não estávamos equipados para quando aquilo estivesse em funcionamento, vamos dizer assim. Certo? Então, essas etapas vão durar o tempo que elas precisarem durar, até que tenhamos aprendido tudo, né? Que precisamos aprender. Bom, quando que nós vamos sair dessa situação desconfortável, gente? Deus sabe. Nós não sabemos. Deus sabe, né?
Então, nós sairemos da situação desconfortável assim que tenhamos assimilado o aprendizado. O que essa etapa que me fez paralisar tudo que eu tinha pensado, né? O que ela está me ensinando? O que eu tenho que aprender com isso, né? Então, nós vamos ter que olhar para aqueles vilões da alma, o orgulho. Será que nós queríamos alcançar esse objetivo que é nobre por orgulho nosso? Porque às vezes o objetivo é nobre, a gente quer aquilo, mas no fundo tem um orgulho escondido. Eu quero isso, eu quero mostrar que eu consigo, que isso, que aquilo. Que o orgulho é aquela está relacionado com o poder, né? Então, muitas vezes atingirmos algum objetivo vai nos encher de orgulho. Nós queremos, aquilo vai ser bom para muita gente, mas no fundo está escondido nosso verdadeiro objetivo, que é o orgulho. O que está nos levando para aquele ideal de nobreza não é o ideal em si, é o orgulho. Não sei se vocês estão entendendo. Vamos dizer assim. Eu me pergunto, às vezes, muitas vezes, né, algumas coisas que a gente faz, o que de orgulho que tem nisso que eu estou fazendo, né? Quanto de orgulho tem? Sempre tem, né? Não é aquele orgulho bom, vamos dizer assim, que é aquela alegria que nós temos quando nós vemos um filho que se deu bem, conseguimos um resultado. Mas, quando conseguir um resultado nos coloca num patamar de visibilidade, todo mundo vai olhar, né? Às vezes a pessoa é um músico, ele gosta de cantar, ele quer seguir na carreira, ele quer ter sucesso na carreira pela música. Só que quando ele se torna uma... Mas será que é só isso? Será que ele não quer ser uma celebridade? Não é? Ou o egoísmo. Às vezes, nosso objetivo é acumular coisas. Né? Acumular coisas. Egoísmo é isso, é acumular bens materiais, né? Eu quero ganhar bastante dinheiro, esse é meu objetivo, porque nós vamos, com esse dinheiro que nós vamos ganhar, nós vamos fazer isso, aquilo outro, né? Mas no fundo, a pessoa só está querendo acumular bens para ele, para a família dele, o que sobrar, vai, né? O que sobrar. Claro que todas as vezes que nós temos recursos materiais, nós vamos usar em nosso benefício. Evidente, né? O lavrador que trabalha, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a provar dos frutos. Paulo fala isso, né? Se eu não me engano. Claro, lógico, você planta um pé de laranja, quando dá laranja, você é o primeiro que vai comer laranja. Está certíssimo. Né? Mas você não pode querer que só você coma laranja. Então, reflexões. Aprender a fazer reflexões adequadas. Refletir, né? Parar para fazer essas análises, não é? Meditar, sempre objetivando ganhar fibra moral, não é? Reflexão é isso. São aquelas nossas avaliações, nós já vimos antes, agora nós vamos ver novamente e analisar, né? O que ali eu falhei, e falhei por causa do meu orgulho, por causa do meu egoísmo.
a gratidão. Dizem, né, que o ingrato, ai do ingrato, está lá no Evangelho, quando fala dos filhos, né? Quando fala a ingratidão dos filhos, os laços de família, tem um momento que fala, ai do ingrato, atravessará existências miseráveis, mas não serve só para filho ingrato. A gratidão, ela é um nível elevado do psiquismo. Existe uma psicologia da gratidão. A dona Joana de Ângeles, ela tem um livro que se chama Psicologia da Gratidão. É um livro inteirinho. A importância de sermos gratos. E como que nós vamos aprender a ser grato? Nas pequenas coisas. Primeiro, até por aquilo que veio como algo que não era esperado nem desejado, mas que vem. Por isso Paulo diz, por tudo dai graças. E lembrar que o cerco, às vezes a gente se sente cercado, né? O cerco no qual nos encontramos, ele serve para nos ensinar alguma coisa. Ele serve para nos ensinar algo. Porque ninguém é enterrado vivo, a verdade é essa. Né? Ninguém é enterrado vivo. Se nós estamos cercados por todos os lados, se estamos sem saída, estamos sem saída. Então, o jeito é, num primeiro momento, olhar para o varal que quebrou, né? Jogou a roupa no chão e rir, né? Olhar. O que eu tenho que aprender, né? Com isso? Alguma coisa. Sempre vai servir para nos ensinar algo. Para que nós possamos descobrir, nós temos que estabelecer um diálogo com o destino. Para o entendimento da situação, nós temos que conversar com o destino, né? Olhar e falar. E então, meu irmão, o que é que você está querendo me dizer com isso? Então, nós precisamos entender o que significa a palavra diálogo, certo? Diálogo, gente, é uma conversa que nós estabelecemos, mas que ela não tem, vamos dizer assim, um objetivo final, assim, né? O diálogo é uma conversa entre amigos. Você senta e que permite que ocorra convivência. O diálogo é algo sem fim, sem caminho estabelecido. Você vai visitar um amigo, você senta e começa a conversar, começa um diálogo com ele, né? Dia, né? Logos significa o sentido. É diagnóstico, né? Gnóstico, você saber o que está acontecendo naquele momento. Então, diálogo é o sentido do momento. Diálogo é isso. O sentido do momento. Então, eu vou na casa da Rosalva, a gente senta lá, começa uma conversa, ela conta da avó dela, daqui a pouco eu conto da minha avó, daqui a pouco a gente vira para cá, vai para lá. Estamos estabelecendo um diálogo, e nesse diálogo nós vamos aprendendo um monte de coisa. Então, com o nosso destino, nós temos que estabelecer esse diálogo também. Muitas vezes é sentar na beira da calçada e estabelecer esse diálogo com o nosso destino. Sabe? Começar a conversar e ouvir o que ele tem para nos dizer. Tá bom? Nós chegamos ao final
2 slides. Na nossa próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre tudo isso aqui, né? Sobre esse slide aqui, instrução, prece, trabalho, né? E, enfim, o que é que nós estamos fazendo com esses nossos encontros? Nós estamos procurando, né? Armar a nossa mente. Armar, né? Pegar as peças que nós temos e vamos colocando esse pedaço aqui, esse grande quebra-cabeça, para dar à nossa mente, que é super poderosa, mente lato sensu, né? Lembra que eu falei? Envolvendo tanto a mente racional quanto a mente emocional. Nós vamos armar a nossa mente. Nosso objetivo é esse: encontrar ferramentas para que no momento grave nós estejamos armados para a guerra. Tá bom, amores? Compliquei demais a vida de todo mundo? Ou não? Não. Deu para entender um pouquinho sobre essas etapas? Por que às vezes a gente está preso, né, Rosalvo? E não Exatamente. sabe, né? Fica ali. Deixa eu parar aqui a gravação para a gente continuar falando.